10 comidas inventadas no Ceará, que o Brasil come todo dia sem saber. O sabor que veio do sertão. Você tomou café esta manhã? Comeu um biscoito, um pedaço de queijo, alguma coisa rápida antes de sair de casa? Existe uma chance real de que algo nessa mesa tem uma história que começa no Ceará. Não em Fortaleza, não na praia, não no lugar que você imagina quando pensa no estado. No sertão, numa cozinha sem nome, num fogão a lenha, nas mãos de alguém que precisava alimentar uma família com o que a terra dava e a criatividade permitia. O Ceará inventou coisas que o Brasil come todo dia. Coisas que estão nas feiras, nas padarias, nos mercados, nas mesas de família de estados que ficam a milhares de quilômetros de distância. E em nenhum momento dessa jornada, alguém parou para dizer de onde aquilo veio. Neste vídeo, você vai descobrir 10 comidas com origem cearense que fazem parte do cotidiano brasileiro sem que ninguém saiba disso. Algumas vão te surpreender. Outras vão te fazer questionar o que você achava que sabia sobre a culinária do seu próprio país. E pelo menos uma delas vai mudar a forma como você olha para algo que provavelmente está na sua cozinha agora. Fica até o final, porque o 10º caso é o mais inesperado de todos. E é exatamente o tipo de história que você vai querer contar para alguém ainda hoje. Como a cozinha cearense conquistou o Brasil sem fazer barulho? Antes de entrar nos 10 casos, você precisa entender como isso foi possível. Como uma cozinha que nasceu no sertão, numa das regiões mais castigadas pelo clima do Brasil, acabou se espalhando pelo país inteiro de forma silenciosa e permanente. A resposta tem um nome: migração. O Ceará é um dos estados brasileiros com maior histórico de migração interna. Desde o século XIX, as secas empurraram famílias inteiras para outros estados, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para o Amazonas, para o Mato Grosso, para Brasília. Esse movimento durou décadas e moveu milhões de pessoas, e cada uma dessas pessoas levou consigo algo que não cabia em nenhuma mala, mas que chegou inteiro no destino. Levou o jeito de cozinhar. A cozinha cearense nasceu de uma necessidade muito concreta: alimentar bem com pouco. A seca limitava os ingredientes disponíveis. O sol castigava a terra. A farinha, a carne seca, o feijão, o milho, o queijo de coalho, a rapadura eram o que havia. E com isso, gerações de cozinheiros e cozinheiras cearenses desenvolveram técnicas, combinações e preparos que extraíam o máximo de sabor de ingredientes simples. Quando essas famílias chegaram em outros estados, continuaram cozinhando do mesmo jeito. Os vizinhos provaram, gostaram, aprenderam, e o que era hábito cearense foi virando costume local, sem placa de origem, sem registro de procedência, sem que ninguém fizesse a pergunta mais óbvia: de onde veio isso? É exatamente essa pergunta que este vídeo responde. E as respostas começam agora. Tópico 1. Carne de sol. O primeiro caso desta lista é um daqueles que parece simples à primeira vista. Uma comida que você conhece, que provavelmente já comeu centenas de vezes, que está presente em praticamente todos os estados brasileiros e que carrega uma história de origem muito mais específica do que qualquer pessoa imagina. Estamos falando da carne de sol. Não a carne seca, não o charque, não a jerked beef. A carne de sol é outra coisa. É um preparo único, com técnica própria, com resultado completamente diferente de qualquer outro método de conservação de carne que existe no Brasil. E ela nasceu no Ceará. A carne de sol foi criada como solução prática para um problema muito real. Sem refrigeração, em um clima quente e seco, conservar carne fresca era um desafio diário. O método que os cearenses desenvolveram foi preciso: salgar levemente a carne, muito menos do que a carne seca tradicional, e expô-la ao sol e ao vento por um período curto e controlado. O resultado não era uma carne ressecada e dura,
Era uma carne semi-curada, com casca firme por fora e interior macio e suculento, com um sabor que nenhum outro método de conservação conseguia replicar. Essa técnica se espalhou pelo Nordeste inteiro e depois pelo Brasil. Hoje, a carne de sol aparece em cardápios de restaurantes sofisticados em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília. Aparece em receitas de chefes renomados que falam sobre ela como ingrediente nobre da culinária brasileira. Aparece em feiras gastronômicas, em programas de culinária, em listas dos melhores pratos do país. E o Ceará aparece nessa conversa com muito menos frequência do que deveria. O detalhe que a maioria das pessoas não sabe é que a técnica original da carne de sol cearense é diferente do que é produzido em outros estados hoje. No Ceará, o processo respeita variáveis específicas de tempo, temperatura e vento, que foram desenvolvidas ao longo de gerações. O que é vendido como carne de sol em muitos lugares do Brasil é uma versão adaptada, produzida em câmaras frias, sem sol, sem vento, sem nenhum dos elementos que definem o preparo original. A carne de sol virou nome genérico para um produto que existe em centenas de variações. E a versão original, aquela que deu origem a tudo, continua sendo feita no Ceará. Da mesma forma, pelos mesmos métodos, com a mesma precisão de sempre. Tópico 2. Queijo de coalho. Se a carne de sol te surpreendeu, este próximo caso vai te fazer olhar diferente para algo que está presente em praticamente toda festa, toda praia, todo churrasco brasileiro. Um ingrediente que virou símbolo de verão, de celebração, de comida boa e sem complicação. E que tem uma raiz cearense muito mais profunda do que qualquer pessoa que o consome imagina. O queijo de coalho nasceu no sertão cearense como solução para um problema que qualquer produtor rural conhecia bem. O leite fresco em clima quente estraga rápido, e desperdiçar leite num ambiente onde cada recurso tinha valor não era uma opção. A técnica de coalhar o leite, prensar a massa e deixar o queijo secar ao ar criou um produto que durava mais, que podia ser transportado, que alimentava a família por dias. O que os cearenses não sabiam naquele momento é que estavam criando um dos queijos mais versáteis e saborosos da culinária brasileira. O queijo de coalho tem uma característica que poucos queijos no mundo têm. Ele não derrete quando vai ao fogo. Essa propriedade, que parece simples, abriu um universo de possibilidades culinárias que nenhum outro queijo brasileiro consegue oferecer. Grelhado na chapa, espetado na brasa, frito na frigideira, ele mantém a forma, cria uma casca dourada por fora e fica macio e levemente salgado por dentro. Essa característica fez o queijo de coalho viajar. Primeiro, pelo Nordeste inteiro, depois para o Sudeste, onde as churrascarias paulistas e cariocas adotaram o espeto de queijo de coalho como item fixo do rodízio. Depois para o Sul, onde apareceu nas feiras e nos mercados como novidade. Hoje, o queijo de coalho é vendido em redes de supermercado de todo o Brasil, em versões industriais produzidas em estados que nunca tiveram nenhuma tradição leiteira similar à cearense. E o detalhe que fecha esse caso com a ironia que ele merece. O queijo de coalho cearense recebeu o registro de indicação geográfica, que é o reconhecimento oficial de que aquele produto tem origem e características específicas ligadas ao território. Mas esse registro chegou décadas depois de o produto já ter sido copiado, adaptado e industrializado por todo o país. O queijo que o Brasil inteiro come na praia, no churrasco e na feira tem endereço. Esse endereço é o Ceará. Tópico 3. Baião de Dois. Os dois primeiros casos desta lista foram sobre ingredientes que saíram do Ceará e conquistaram o Brasil. Este caso é diferente. Estamos falando de um prato completo, com identidade própria, com nome, com história,
com uma lógica culinária tão inteligente que chefes de todo o Brasil passaram décadas tentando entender o segredo por trás dele, e que, apesar de toda essa admiração, ainda não recebe o crédito completo que merece. O baião de dois é um dos pratos mais inteligentes que a culinária brasileira já produziu. A combinação de feijão verde com arroz, temperada com queijo de coalho, manteiga de garrafa e, às vezes, carne seca, não foi criada por acaso. Foi criada por necessidade e por uma compreensão profunda de nutrição que existia muito antes de qualquer ciência da alimentação moderna colocar isso em palavras. O feijão fornece proteína, o arroz fornece carboidrato. Juntos, eles formam uma combinação que alimenta de verdade, que sustenta o corpo por horas, que dá energia para trabalhar numa terra dura sob um sol implacável. O nome baião de dois tem origem debatida, mas a história mais documentada o conecta ao ritmo musical do baião, popularizado por Luiz Gonzaga, e ao conceito do dois, a dupla inseparável de feijão e arroz que divide o mesmo espaço no prato e no coração de quem cresceu comendo. O prato saiu do Ceará, percorreu o Nordeste e chegou ao Brasil inteiro numa velocidade que poucos pratos regionais conseguiram. Hoje, o baião de dois aparece em restaurantes de culinária nordestina em São Paulo e no Rio de Janeiro, servido como prato principal de cardápios, que cobram valores que nenhum sertanejo que criou esse prato poderia imaginar. Aparece em menus de degustação de chefes que o apresentam como releitura da culinária popular brasileira, com microervas, reduções e técnicas de cozinha contemporânea aplicadas sobre uma base que já era perfeita antes de qualquer intervenção sofisticada. E o detalhe que transforma esse caso em algo particularmente significativo é o seguinte: o baião de dois é um prato que resiste a qualquer tentativa de melhoria. Toda vez que um chefe tenta sofisticar demais, adicionar ingredientes desnecessários, transformá-lo em algo que ele não é, o resultado é sempre inferior ao original, porque o original foi criado com uma precisão que não precisa de correção. Um prato simples que nasceu da escassez e que até hoje derrota qualquer tentativa de superá-lo. Isso é o baião de dois. E isso é o Ceará. Tópico 4. Paçoca de pilão. Chegamos ao quarto caso desta lista. E este é o momento em que a história começa a ficar mais intensa. Porque até agora falamos de pratos e ingredientes que o Brasil reconhece como nordestinos, mesmo sem saber exatamente de onde vieram. Este caso é diferente. Estamos falando de uma comida que o Brasil inteiro come, que aparece em festas, em feiras, em lojas de produtos típicos de todo o país e que a maioria absoluta das pessoas associa a outras regiões, a outras tradições, a outras histórias que não têm nada a ver com o Ceará. Estamos falando da paçoca. Não a paçoca de amendoim industrializada que você encontra embalada nas prateleiras dos supermercados. Estamos falando da paçoca de pilão, a original, aquela que nasceu no sertão cearense como forma de reaproveitar a carne seca e transformá-la em algo completamente novo. A paçoca de pilão cearense é feita com carne seca desfiada, farinha de mandioca e às vezes sal, tudo pilado junto até formar uma mistura seca, granulada e com um sabor que concentra o melhor dos dois ingredientes principais. É uma comida de trabalho, criada para ser prática, nutritiva e fácil de transportar. O vaqueiro que saía para o campo de madrugada levava a paçoca na sacola, porque ela não precisava de refrigeração, não estragava no calor e alimentava com uma eficiência que poucos alimentos conseguem oferecer. Esse preparo viajou pelo Nordeste e pelo Brasil nas mesmas malas que levaram a carne de sol e o queijo de coalho. E quando chegou em outros lugares, foi sendo adaptado. A carne deu lugar ao amendoim em algumas versões. A farinha de mandioca foi substituída por outros ingredientes em outras. O pilão foi trocado pelo processador industrial.
E o resultado dessas adaptações criou uma família de produtos que o Brasil chama de paçoca, mas que têm origens e lógicas completamente diferentes entre si. A versão com amendoim, que é a mais conhecida nacionalmente, virou símbolo das festas juninas em todo o Brasil. É vendida em formato de tablete, embrulhada em papel, produzida em escala industrial por empresas do Sudeste. E quando alguém pergunta de onde vem a paçoca, a resposta quase sempre aponta para as festas juninas como origem, sem mencionar o sertão cearense, sem mencionar o pilão, sem mencionar a carne seca que deu origem a tudo. O que começou como comida de vaqueiro cearense virou doce de festa junina nacional. A transformação é tão completa que a versão original e a versão que o Brasil conhece hoje mal parecem ter relação entre si. Mas tem. E essa relação começa no Ceará, no pilão, na carne seca e nas mãos de alguém que precisava comer bem com o que tinha disponível. Tópico 5. Manteiga de garrafa. Metade desta lista já passou, e se você chegou até aqui, já percebeu que existe um padrão muito claro em cada um desses casos. Uma necessidade real, uma solução criativa, um resultado extraordinário e uma história de origem que o Brasil nunca contou direito. Este próximo caso segue esse mesmo padrão, mas com um detalhe que o torna único em relação a todos os anteriores. Este é o único caso desta lista em que o produto carrega o método de armazenamento no próprio nome. E mesmo assim, ninguém pergunta de onde ele veio. Estamos falando da manteiga de garrafa. A manteiga de garrafa é um dos produtos mais singulares da culinária brasileira. É uma manteiga clarificada, produzida a partir do creme do leite cozido lentamente, até que toda a água evapore e os sólidos do leite se separem da gordura pura. O resultado é um líquido dourado com aroma intenso, com um sabor que concentra tudo que a manteiga comum tem, multiplicado por uma profundidade que nenhum outro produto lácteo brasileiro consegue oferecer. O nome vem do armazenamento. Sem refrigeração disponível no sertão cearense, a solução encontrada foi guardar essa gordura clarificada em garrafas, onde ela se conservava por semanas sem estragar, mesmo sob o calor do sertão. A garrafa protegia o produto, facilitava o transporte e permitia que as famílias tivessem acesso a uma gordura de qualidade mesmo nas épocas mais difíceis. Essa solução simples e precisa criou um produto que tem características únicas. A manteiga de garrafa tem um ponto de fumaça muito mais alto do que a manteiga comum, o que significa que pode ser aquecida em temperaturas muito maiores sem queimar. Isso a torna ideal para refogar, para fritar, para finalizar pratos com um sabor que nenhuma outra gordura consegue entregar do mesmo jeito. Quando a manteiga de garrafa chegou às cozinhas de outros estados, junto com as famílias cearenses que migraram, ela foi adotada com uma velocidade impressionante. Hoje, ela aparece em restaurantes de culinária nordestina como ingrediente de destaque. Aparece em receitas de chefes que a descrevem como um dos grandes segredos da cozinha brasileira. Aparece em mercados especializados em produtos artesanais, onde é vendida como produto gourmet a preços que nenhum sertanejo que a criou reconheceria. E o detalhe final que torna esse caso especialmente irônico é a comparação que os chefes internacionais fazem quando encontram a manteiga de garrafa pela primeira vez. Eles a comparam ao ghee indiano, a manteiga clarificada, que é central na culinária do subcontinente asiático e que tem prestígio gastronômico global. A técnica é essencialmente a mesma. O resultado é muito similar. Mas enquanto o ghee é celebrado como patrimônio culinário milenar de uma cultura, a manteiga de garrafa cearense ainda espera pelo reconhecimento que sempre mereceu. Tópico 6. Buchada de bode. Este é o momento da lista em que a história muda de tom.
Até aqui, falamos de pratos e ingredientes que o Brasil adotou com facilidade, que entraram nas cozinhas de outros estados sem resistência, que viraram tradição em lugares distantes do Ceará, sem que ninguém percebesse a origem. Este caso é diferente. Estamos falando de uma comida que divide opiniões, que provoca reações intensas, que separa quem conhece de verdade a culinária brasileira de quem ainda está na superfície dela. Estamos falando da buchada de bode. A buchada de bode é um prato que exige coragem para experimentar e conhecimento para entender. É feita com as vísceras do bode, limpas com uma precisão que leva tempo e técnica, temperadas com um conjunto de especiarias e ervas que varia de família para família, e cozidas dentro do próprio bucho do animal, que funciona como uma panela natural, fechando todos os sabores dentro de si durante o cozimento. Esse prato não nasceu por capricho, nasceu por necessidade e por respeito. No sertão cearense, desperdiçar qualquer parte do animal abatido era impensável. Cada corte, cada víscera, cada osso tinha uma destinação. A buchada foi a solução encontrada para aproveitar as partes do bode que seriam descartadas, transformando-as em um prato que exige mais trabalho, mais técnica e mais conhecimento do que qualquer corte nobre do mesmo animal. O resultado desse trabalho é um prato com uma complexidade de sabor que surpreende qualquer pessoa que o experimenta com mente aberta. As vísceras cozidas lentamente dentro do bucho absorvem os temperos de um jeito que nenhum outro método de cozimento consegue replicar. O caldo que se forma dentro do bucho durante o cozimento é denso, aromático e tão saboroso que é servido separadamente como acompanhamento. A buchada de bode saiu do Ceará e percorreu o Nordeste inteiro. Em cada estado, ganhou variações de tempero e de técnica que refletem as preferências locais. Mas a estrutura do prato, a lógica de cozinhar as vísceras dentro do próprio bucho do animal, essa permaneceu intacta, porque é simplesmente perfeita para o que se propõe a fazer. Hoje, a buchada de bode aparece em restaurantes de culinária nordestina como prato de identidade, como símbolo de uma cozinha que não tem medo de ser o que é. Chefes que trabalham com culinária regional brasileira a descrevem como um dos pratos mais honestos e mais tecnicamente sofisticados da tradição popular do país. E tem razão, porque por trás de uma aparência simples e de uma história de escassez, existe uma inteligência culinária que poucos pratos brasileiros conseguem igualar. O bode entrou para a história da culinária cearense muito antes de qualquer tendência gastronômica descobrir o valor dos cortes alternativos e do aproveitamento integral do animal. O Ceará já sabia disso há séculos. Tópico 7. Rapadura. Chegamos ao 8º prato. Este é o momento em que a lista entra em território que vai muito além da culinária, porque estamos falando de um produto que moldou a economia, a cultura e a história do Brasil de formas que a maioria das pessoas nunca parou para considerar. Um produto que esteve presente em momentos decisivos da história brasileira, que alimentou trabalhadores, que movimentou mercados, que gerou riqueza em regiões onde a riqueza era escassa, e que tem uma ligação com o Ceará muito mais profunda do que qualquer livro de história econômica costuma registrar. Estamos falando da rapadura. A rapadura é o resultado do cozimento do caldo de cana até a evaporação completa da água, sem nenhuma etapa de refinamento. O que sobra é um bloco denso, escuro, com um sabor que concentra tudo que a cana tem de melhor. A doçura intensa, o leve amargor do melado, o aroma que nenhum açúcar refinado consegue oferecer. O processo de fabricação da rapadura chegou ao Brasil com os portugueses, que o trouxeram de influências árabes e africanas.
Mas foi no Ceará que a rapadura encontrou as condições perfeitas para se tornar parte central da alimentação de um povo inteiro. O clima seco, o solo adequado para o cultivo da cana em determinadas regiões do estado e a tradição dos engenhos que se espalharam pelo interior cearense criaram uma cultura de produção e consumo de rapadura que não tem equivalente em nenhum outro estado brasileiro. No sertão cearense, a rapadura não era apenas um doce. Era uma fonte de energia rápida e eficiente para quem trabalhava sob o sol por horas. Era moeda de troca em comunidades onde o dinheiro circulava pouco. Era presença garantida em qualquer casa, independentemente da condição econômica da família. Era o adoçante, o lanche, o sustento de emergência, o presente que se levava para a casa de alguém. Essa centralidade da rapadura na vida cearense fez com que ela se tornasse parte inseparável da culinária do estado. Entrou nas receitas de doces, nos bolos, nas bebidas, nos pratos salgados que usam o contraste entre o doce e o salgado como base de sabor. Entrou na cultura, nas músicas, nas expressões populares, na identidade de um povo que aprendeu a extrair o máximo de tudo que a terra oferecia. Quando os cearenses migraram, a rapadura foi com eles. E foi com ela que muitas famílias nordestinas mantiveram o vínculo com a terra de origem em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, onde a rapadura vendia nas feiras nordestinas, era tanto alimento quanto memória afetiva. Hoje, a rapadura vive um momento curioso. Ao mesmo tempo em que continua sendo consumida nas feiras populares e nas casas de famílias nordestinas, ela começa a aparecer em contextos completamente diferentes. Em confeitarias sofisticadas, como substituto do açúcar refinado. Em barras energéticas naturais, como ingrediente nobre. Em cardápios de restaurantes de culinária contemporânea brasileira, como elemento de identidade cultural. O mundo da alimentação saudável descobriu o que o sertão cearense já sabia há séculos. A rapadura é um adoçante completo, com minerais, com complexidade de sabor e com uma história que nenhum açúcar refinado tem condições de contar. Tópico 8. Sarapatel. 8 casos já passaram por aqui, e se você está acompanhando desde o início, já percebeu que cada um deles tem uma camada que vai além do sabor. Uma camada de história, de necessidade, de inteligência culinária que nasceu de circunstâncias difíceis e produziu resultados extraordinários. Este próximo caso carrega todas essas camadas e adiciona mais uma que nenhum dos anteriores tinha com tanta intensidade. Este caso tem uma história de travessia oceânica. Estamos falando do sarapatel. O sarapatel é um prato que chegou ao Brasil trazido pelos portugueses, com raízes em uma preparação chamada sarrabulho, consumida em Portugal há séculos. Mas o que aconteceu com esse prato depois que ele desembarcou no Brasil, e especificamente depois que passou pelas mãos das populações africanas escravizadas e das comunidades nordestinas, é uma história de transformação tão profunda que o prato que existe hoje no Ceará tem muito pouco em comum com a versão portuguesa original. O sarapatel cearense é feito com as vísceras do porco ou do bode, cozidas lentamente no próprio sangue do animal, com um conjunto de temperos que inclui pimenta, vinagre, coentro e especiarias que variam de receita para receita, de família para família, de cidade para cidade dentro do próprio Ceará. O resultado é um prato de sabor intenso, denso, com uma complexidade que só o cozimento lento e o uso integral do animal conseguem criar. Esse prato exige conhecimento, exige tempo, exige uma relação com o ingrediente que a culinária industrializada moderna perdeu completamente. O cozinheiro que faz um bom sarapatel sabe exatamente quanto tempo cada víscera precisa de cozimento, em que momento o sangue deve ser adicionado para criar a consistência certa.
como equilibrar a acidez do vinagre com a intensidade das especiarias. O sarapatel saiu do Ceará e se espalhou pelo Nordeste inteiro, com variações em cada estado que refletem os ingredientes disponíveis e as preferências culturais locais. Na Bahia, ganhou influências da culinária africana ainda mais marcantes. Em Pernambuco, o prato tem características próprias que os pernambucanos defendem com o mesmo orgulho que os cearenses. No Maranhão, a versão local tem diferenças que geram debates acalorados sobre qual é a receita mais autêntica. Esse debate, que acontece em todo o Nordeste, é em si mesmo uma prova do quanto o sarapatel penetrou na identidade culinária da região. Um prato que chegou de Portugal foi transformado pelo Nordeste e virou objeto de disputa afetiva entre estados. É um prato que encontrou um lar de verdade. E o detalhe que conecta esse caso aos anteriores desta lista é o seguinte: o sarapatel cearense, com toda a sua história de travessia e transformação, ainda é desconhecido para a maior parte do Brasil que vive fora do Nordeste. Enquanto a feijoada é apresentada ao mundo como o prato nacional brasileiro, o sarapatel, que tem uma complexidade histórica e gastronômica igualmente rica, continua sendo tratado como curiosidade regional. Um prato que cruzou o oceano, foi reinventado no sertão e ainda espera para ser descoberto pelo Brasil inteiro. Tópico 9. Mungunzá. Estamos chegando ao final desta lista. E antes de revelar o caso número 10, que é o mais cotidiano, o mais presente e o mais difícil de ignorar depois que você souber a história, precisamos passar por este penúltimo caso, porque ele conecta tudo que você viu até agora de um jeito que nenhum dos anteriores conseguiu fazer sozinho. Estamos falando do mungunzá. O mungunzá é um prato feito com milho branco cozido lentamente em leite de coco, adoçado com açúcar ou rapadura, temperado com especiarias como cravo e canela e servido tanto na versão doce quanto na versão salgada, que leva carne seca e outros ingredientes que transformam completamente o caráter do prato. Essa dualidade, doce e salgado dentro da mesma receita base, é uma das características mais fascinantes da culinária cearense e um reflexo direto da influência africana que moldou a cozinha do Nordeste. O nome mungunzá vem do quimbundo, uma das línguas africanas trazidas pelos povos escravizados para o Brasil. E isso já diz muito sobre a origem do prato. Ele não nasceu apenas da necessidade de alimentar, nasceu também da memória. De um povo que foi arrancado da sua terra, que perdeu quase tudo que tinha, mas que conseguiu preservar dentro da comida uma conexão com a cultura de origem que nenhuma violência conseguiu apagar completamente. No Ceará, o mungunzá foi adotado e adaptado com uma profundidade que o tornou parte inseparável da culinária do estado. A versão cearense incorporou o leite de coco, a rapadura, as especiarias disponíveis no sertão e criou algo que tem identidade própria, distinta das versões encontradas em outros estados nordestinos. O prato viajou pelo Brasil nas malas dos migrantes cearenses e nordestinos e foi sendo adaptado em cada lugar onde chegou. Em São Paulo, onde a comunidade nordestina é uma das maiores do país, o mungunzá aparece nas feiras nordestinas como presença garantida, especialmente durante as festas juninas. Em outros estados, versões similares aparecem com nomes diferentes, como canjica no sul e no sudeste, sem que a maioria das pessoas saiba que está consumindo variações de um mesmo prato com raízes africanas e nordestinas. E aqui está o detalhe que torna esse caso especialmente significativo. A canjica branca, que o Brasil do Sul e do Sudeste associa às festas juninas como tradição local, e o mungunzá cearense, que o Nordeste consome durante todo o ano como prato cotidiano, são parentes muito próximos.
A mesma base de milho branco, cozido lentamente em leite, a mesma doçura, a mesma textura cremosa que resulta do cozimento lento. O que mudou foi o nome, o contexto e a memória de origem. O que ficou igual foi o sabor que atravessou o oceano, se instalou no sertão cearense e de lá partiu para o Brasil inteiro sem que ninguém percebesse a viagem. O prato número 10, que vem a seguir, é ainda mais presente no cotidiano brasileiro do que tudo que você viu até agora. E é exatamente por isso que ele fecha esta lista. Tópico 10. A grande revelação. Feijão verde. Chegamos ao prato número 10. E eu preciso te dizer uma coisa antes de revelar qual é. Este não é o caso mais dramático desta lista. Não é o que tem a história mais longa ou a travessia mais distante. É o caso mais simples de todos. E é exatamente essa simplicidade que o torna o mais poderoso. Porque estamos falando de algo que está na sua cozinha agora, ou que esteve lá essa semana, ou que você vai comprar na próxima vez que for ao mercado, sem pensar duas vezes sobre o que está levando para casa. Estamos falando do feijão verde. Não o feijão carioca, não o feijão preto, o feijão verde colhido antes de completar o processo de maturação, ainda com a vagem úmida, com aquele sabor fresco e levemente adocicado que nenhum feijão seco consegue replicar. Esse feijão, que parece ingrediente comum e sem história especial, tem uma relação com o Ceará que vai muito além do cultivo. O feijão verde é um dos pilares da culinária cearense. No Ceará, ele não é ingrediente de ocasião, é presença diária, é base de pratos que sustentam famílias inteiras, é o centro de preparos que atravessam gerações sem precisar de receita escrita porque estão guardados na memória afetiva de cada família cearense. O feijão verde cearense tem características específicas que o diferenciam das versões cultivadas em outros estados. O clima seco, o solo do sertão e as variedades cultivadas por gerações de agricultores cearenses produziram um feijão com sabor, textura e comportamento no cozimento que chefes que trabalham com ingredientes brasileiros descrevem como único. Ele cozinha mais rápido, absorve tempero de um jeito diferente e produz um caldo naturalmente mais encorpado do que as versões cultivadas em outros climas. Esse feijão saiu do Ceará nas malas dos migrantes e foi sendo plantado em outros estados. Foi adaptado para outros climas, outras terras, outros contextos. Foi incorporado às culinárias locais com tanta naturalidade que perdeu o endereço de origem completamente. Hoje, o feijão verde é cultivado e consumido em vários estados brasileiros, e em nenhum deles a conversa sobre origem aponta com clareza para o Ceará. Mas o detalhe que fecha esta lista com a força que ela merece é o seguinte: o baião de dois, que foi o terceiro caso desta lista, aquele prato que chefes de todo o Brasil admiram e tentam replicar, aquele prato que parece simples e que resiste a qualquer tentativa de melhoria, só existe do jeito que existe por causa do feijão verde cearense. A textura do caldo, o sabor que se integra ao arroz, a consistência que faz o prato ser o que é, tudo isso depende de um feijão específico, cultivado de um jeito específico, numa terra específica. O feijão verde cearense não é apenas um ingrediente, é a base invisível de um dos pratos mais amados da culinária brasileira. É o começo de uma história que o Brasil come todo dia sem saber que está lendo. E agora você sabe. Tópico 11. O que essa cozinha diz sobre o Ceará? Você chegou até aqui. Passou pela carne de sol que virou ingrediente nobre em restaurantes do Sudeste, pelo queijo de coalho que o Brasil inteiro come na praia sem saber de onde veio, pelo baião de dois que derrota qualquer tentativa de sofisticação desnecessária, pela paçoca de pilão que virou doce de festa junina nacional sem levar o nome de origem,
pela manteiga de garrafa que o mundo compara ao ghee indiano sem entender que ela tem história própria, pela buchada de bode que exige coragem para experimentar e conhecimento para entender, pela rapadura que o mundo da alimentação saudável descobriu décadas depois do sertão já saber, pelo sarapatel que cruzou o oceano e foi reinventado no Nordeste, pelo mungunzá que virou canjica no Sul sem que ninguém percebesse a viagem, e pelo feijão verde, que é a base invisível de um dos pratos mais amados do Brasil. 10 casos, 10 histórias, um povo. E agora eu quero te fazer uma pergunta que vai além de qualquer prato desta lista. O que faz uma cozinha ser extraordinária? Não é o ingrediente mais raro. Não é a técnica mais complexa. Não é o chefe mais famoso, nem o restaurante mais estrelado. O que faz uma cozinha ser extraordinária é a capacidade de transformar o que está disponível em algo que alimenta, que conforta, que resiste ao tempo e que viaja pelo mundo sem perder a essência. A cozinha cearense fez exatamente isso. Nasceu numa terra que o sol castiga, que a seca assombra, que a distância dos grandes centros isolava. E dentro dessas limitações, criou uma culinária que atravessou fronteiras estaduais, entrou em cozinhas de todo o Brasil, influenciou pratos que hoje são considerados patrimônio nacional e fez tudo isso sem fazer barulho, sem campanha de marketing, sem reconhecimento oficial. Fez isso da única forma que uma cozinha verdadeira consegue fazer: pelo sabor, pela necessidade, pela memória afetiva que cada prato carrega dentro de si e que passa de geração em geração, sem precisar de receita escrita. O cearense que migrou para São Paulo nos anos 50 e continuou fazendo carne de sol no fogão do apartamento pequeno, não estava preservando uma tradição cultural de forma consciente. Estava fazendo o que sabia fazer, o que aprendeu em casa, o que sabia que era bom. E esse gesto simples, repetido por milhões de pessoas ao longo de décadas, foi o que espalhou a cozinha cearense pelo Brasil inteiro. Existe uma lição nessa história que vai muito além da gastronomia. Quando um povo aprende a extrair o máximo do que tem, quando transforma a escassez em criatividade e necessidade em sabor, o resultado não fica contido numa região. Ele se espalha, ele fica. Ele alimenta pessoas que nunca souberam de onde veio, mas que sentem, em algum lugar que a razão não alcança, que aquilo é bom de um jeito que não precisa de explicação. Isso é o Ceará na mesa do Brasil. Presente, essencial, e ainda esperando pelo reconhecimento completo que sempre mereceu. 10 casos. 10 comidas com origem cearense que o Brasil come todo dia sem saber de onde vieram. E agora você faz parte do grupo de pessoas que sabe essa história. Mas preciso te contar uma coisa antes de encerrar. O Ceará não está sozinho nessa lista de estados que alimentaram o Brasil sem receber o crédito. Existe uma história parecida com essa guardada em outros estados brasileiros, histórias que seguem o mesmo padrão, o mesmo caminho silencioso de uma cozinha que saiu de um lugar específico, atravessou fronteiras, entrou em cozinhas de todo o país e perdeu o endereço de origem no caminho. O próximo vídeo conta uma dessas histórias. E ela envolve um estado que você provavelmente não esperaria encontrar nessa conversa. Um estado com uma culinária que o Brasil inteiro conhece por um ângulo específico, mas que tem uma camada de origem e de influência que quase ninguém enxerga. Um dos pratos dessa história está na sua cidade agora, talvez na sua geladeira. Esse vídeo está sendo preparado, e quando chegar vai continuar de onde este parou. Por enquanto, vai lá nos comentários e me conta 2 coisas. Qual dos 10 casos desta lista te surpreendeu mais? E se você é cearense, tinha alguma dessas histórias que você já conhecia de verdade, não como curiosidade, mas como parte da sua própria memória de família? Essa segunda pergunta importa,
Porque as melhores histórias sobre a origem de um prato não estão nos livros. Estão nas cozinhas, nas memórias, nas receitas que nunca foram escritas, mas que todo mundo na família sabe de cor. Conta nos comentários. A conversa continua lá.